Amém? Abra a tua Bíblia no primeiro livro de Crônicas. Primeira Crônicas, para te ajudar, fica antes de Segunda Crônicas, certo? Primeira Crônicas antes de Segunda Crônicas, você vai encontrar, com certeza. Primeira Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Amém? Se você encontrou, diga amém. Se você não encontrou, diga sou perseverante. Diz assim a palavra do Senhor. Obrigado, Deus. Estes são os filhos de Rubem, filho mais velho de Israel. De fato, ele era o mais velho, mas por ter desonrado o leito de seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como o primeiro filho. Embora Judá tenha sido mais poderoso de seus irmãos, e dele tenha vindo um líder, os direitos de filho mais velho foram dados a José. Amém? Só até aí, feche seus olhos. Pai, eu te louvo pela tua palavra, a qual é viva e eficaz, e que o teu Espírito tenha liberdade ao nosso meio para ministrar aos nossos corações essa noite, e implicar em nós, ó Pai, a tua vontade, que nós possamos entender o nosso chamado, Pai, para aquilo que o Senhor nos chamou, e que possamos sair daqui hoje, ó Pai, cheios da vida de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Glória a Deus. Amado, pode alguém perder o seu chamado? Pode alguém perder o seu chamado, perder a sua unção? Pode alguém perder aquilo que Deus deu a ele? Será que estamos vivendo dentro do propósito de Deus em nossas vidas? Como temos respondido a Deus? De que forma você tem respondido a Deus? De que forma você tem respondido a Deus verdadeiramente para a sua pessoa? Isso é algo pessoal. De que forma você tem respondido a Deus? Como tem sido a sua maneira de responder a Deus? E como Deus tem visto a sua resposta a Ele? De que forma você tem respondido a Deus? Nós vivemos hoje uma sociedade um pouco estranha com algumas coisas, e é impregnado o nosso meio e colocado, às vezes por goela abaixo sobre nós, uma ética que não é ética, uma moral que não é moral. Coisas estranhas andam acontecendo no nosso meio, e às vezes, pela continuidade que vemos as coisas acontecer, acabamos achando normal, nos pegamos achando as coisas normais, muito fácil, muito simples, muito normal. Aconteceu, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, é normal que aconteça. Não é normal. Muitas coisas não são normais. A sociedade tem implicado sobre nós certas coisas que não são normais, e isso tem atrapalhado a nossa resposta para com Deus. E como nós temos respondido a Deus implica muito na nossa posição hoje. Como temos lidado com o propósito de Deus para nós implica na nossa posição. Por exemplo, se eu não me engano foi na quinta-feira, eu nem não assisti, mas me contaram que num determinado programa, grande parte dos apresentadores apareceram nu no programa. Aí você vai entender aquilo, mas isso é normal? Para mim não é normal, mas acaba sendo algo visto pela sociedade como algo normal, mas não é normal. Por isso implica na nossa posição, em como vamos responder a Deus. Engraçado que o nome do programa Na Moral. Que moral? Que moral? Como temos lidado com o propósito de Deus? Quando não entramos naquilo que Deus tem para nós, Deus retira de nós e passa aos outros. Quando não lidamos com aquilo que Deus tem dado a nós, da maneira que Deus quer, Ele retira de nós e passa a outros. Isso não é porque Deus é maldoso. Pastor, então porque Deus é maldoso, por isso Ele faz isso? Não, mas é porque não respondemos como Ele espera que respondamos. Então diga isso para o seu irmão, responda a Deus hoje. Mas responda verdadeiramente. É importante você responder a Deus. Amado, não fique sem responder a Deus de maneira nenhuma. Entenda que você precisa responder a Deus com as suas atitudes. Por isso, responder a Deus pode custar muito caro, pode custar caríssimo. Os filhos de Jacó, como nós lemos, no caso de Rubem, custou muito caro a ele não responder a Deus como Deus queria.
A Bíblia fala que ele desonrou o leito do seu pai, e Deus o tirou o direito de ser o primogênito. Isso é terrível. Deus tirou dele o direito que era dele ser usado. Deus tirou dele e passou a outro. Isso é muito duro, perder o direito de ser usado, perder o direito de ser usado por Deus. Ele perdeu totalmente o seu direito. O direito era de Rubem, era dele o direito, mas ele perdeu o direito, e então ele não podia fazer mais nada, e coube a quem? A José, esse direito de ser usado, outro filho de Jacó. Por que José? Porque Deus aprove, quis usá-lo. Por quê? Porque ele respondeu a Deus. Ele respondeu a Deus verdadeiramente. Se você perceber nas bênçãos que Jacó, no livro de Gênesis, no finalzinho do livro de Gênesis, começa a declarar sobre cada filho, as bênçãos que ele declara sobre a vida de José são maiores do que todas as outras. E só são maiores, sabe por quê? Só são maiores porque ele respondeu a Deus. Só são maiores porque ele respondeu a Deus de forma diferente. De que forma? Daquilo que Deus esperava que ele respondesse. Só respondeu a Deus de forma que do que ele queria escutar. Deus queria escutar o que José respondeu a ele, e José respondeu. José foi diferente, por isso foi dado a ele o direito de ser usado. Por quê? Porque Deus quis honrá-lo. Deus quis honrá-lo, porque ele respondeu a Deus em tudo. Presta atenção. Você já parou para pensar na resposta que José deu para Deus? Você sabe muito bem a história de José. Você conhece a história de José, sabe que ele foi traído pelos seus irmãos, foi vendido, foi para o Egito, e lá ele ficou por um bom tempo, e depois os irmãos vão até ele, e ele responde a Deus, da forma que Deus queria. Se você tivesse no lugar de José, eu fico pensando, se eu tivesse no lugar de José, às vezes eu poderia até fazer como José fez, mas primeiro eu tinha dado uns tabefes nos meus irmãos, porque fazer o que foi feito com ele, ser vendido como escravo, ser contado como morto para o pai, e depois de tanto tempo, rever os seus irmãos e amá-lo. Por quê? Porque Deus o honrou. Deus o honrou. Deus o honrou porque ele respondeu a Deus. Jeremias 48, versículo 10, não precisa abrir, diz o seguinte: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, e maldito aquele que reter a sua espada do sangue. Então, moral da história, ou você faz ou você faz, e faz bem feito. Você tem que fazer. Se você não faz, você está errado. Se você faz mal feito, está mais errado ainda. Não retenha a sua espada do sangue. Há uma bênção especial para aquele que decide entrar pela porta de Deus, pela porta do Senhor, pela porta da obediência. Deus recompensou a José pelo seu amor, pela sua disciplina, pela sua dedicação e sobretudo pela sua obediência. Deus ama a obediência. E um exemplo de obediência foi a vida de José. E um exemplo de desobediência pode ter sido a vida de Saul. Saul foi um homem, o primeiro rei de Israel, mas um homem desobediente. Saul saiu fora do propósito, ele perdeu o ministério, ele perdeu a unção. E sabe qual foi a primeira coisa que Saul fez quando ele se afastou de Deus? E sabe qual foi a primeira coisa que Saul procurou quando ele realmente viu que Deus não ia mais respondê-lo, que ele não estava mais no coração de Deus, que ele tinha perdido a unção, que ele tinha perdido o seu chamado? Ele correu atrás de uma feiticeira, para que ele pudesse escutar alguma coisa, que traria a ele um alívio, naturalmente. Saul não era comprometido com Deus. Saul era comprometido com a coroa, com o trono, com a glória, com o status, mas não era comprometido com Deus. Às vezes nós nos importamos mais em ter prestígio com pessoas do que com Deus. Às vezes nós nos importamos mais em ter prestígio com pessoas do que ter prestígio com Deus. Depois você pode ler na sua casa, mas 1 Samuel 15, 24 a 31, trata do exemplo quando Deus fala para Samuel: olha, eu tirei Saul da minha lista, eu ungi rei, eu o coloquei como primeiro rei de Israel, mas agora Saul se desviou dos meus caminhos, Saul se afastou de mim, e eu risquei ele do meu livrinho, eu risquei ele da minha presença. Eu não tenho mais pena, eu não tenho mais paciência, eu não tenho mais argumentos para tratar com Saul. Eu abandonei Saul, e vamos tocar para frente, Samuel, vamos buscar outra pessoa.
E ele já tinha buscado, porque depois do versículo 16, Samuel vai ungir Davi. Agora, entendo que nessa passagem, 1 Samuel 15, Samuel fala para Saul antes o seguinte: olha, vai, pega o teu exército, o exército de Deus, guerreia contra aquele povo, os amalequitas, pega o rei Agag, extermina todo aquele povo, porque aquele povo não é um povo de Deus. E Saul não fez assim. E quando ele volta, ele faz da maneira que ele acha que tem que ser feito. E quando ele chega diante de Samuel, Samuel começa a escutar alguns barulhos e fala: mas parece que está vindo alguma multidão. Chega lá para fora, Saul envia trazendo o gado, todo daquele povo, onde que Deus não queria aquilo. E aí Samuel fala para Saul: por que você fez isso? Aí sabe o que Saul fala para Samuel, amado? Olha, chega perto de mim, eu sei que eu fiz tudo errado, eu não fiz nada que Deus queria, mas chega perto de mim, fica perto de mim, para o povo ver você comigo, e eu estar bem com o povo. Ele queria estar bem com o povo, não queria estar bem com Deus. Ele não estava se importando com Deus, ele queria se relacionar bem com o povo, e não com Deus. Ele falou para Samuel: fica aqui pertinho do meu lado, para que todas as autoridades te vejam perto de mim, e eu me sinta bem, e você se sinta melhor ainda, porque você está perto do rei, e eu estou perto do sacerdote, fica perto de mim. E Samuel falou para ele: não, é melhor obedecer do que sacrificar, longe de mim, ficar perto de você, e sai. E Saul pula no manto de Samuel, e aquele manto rasga. Samuel olha para ele e diz: hoje Deus contou o teu ministério, e passou ele para outro, melhor do que você. É duro isso, mas é real, porque nos importamos às vezes mais do que os homens, do que para com Deus. Queremos agradar muito mais os homens do que a Deus. O reino foi tirado dele, porque ele amou muito mais os homens, o trono, do que a Deus. O reino foi tirado dele porque o amor dele não estava mais em Deus, estava nas coisas. O amor de Saul estava nas coisas. Amado, tire o teu coração das coisas, põe o seu coração em Deus, que é o dono de todas as coisas. Tira o seu coração das coisas e põe o coração no dono de todas as coisas. Não é que você não tem que se importar com as coisas, é lógico que você tem que se importar, tem que guardar, tem que zelar, fazer bem, trabalhar, laborear, buscar o seu ganha-pão, buscar o seu dinheiro, é óbvio, sustentar a sua família, sair bem, procurar ter a sustento da sua casa, e muito bem, isso é óbvio. Mas tire o seu coração das coisas, você não vive em prol disso, você foi criado para viver para Deus, para Ele. Para Ele, coloca o seu coração nele, amar a Ele verdadeiramente, amar Ele é mais do que todas as outras coisas. Agora, outros sacerdotes também perderam sua unção, sabe por quê? Por causa dos seus filhos, como Eli, que perdeu a sua unção por causa dos seus filhos, como Samuel, que foi perfeito diante de Deus, mas não soube direcionar a sua casa, não soube. As pessoas, amado, vão nos respeitar quando eles perceberem que respeitamos e temos muito cuidado com Deus. As pessoas vão te respeitar quando eles perceberem em você que você respeita e tem muito cuidado com Deus. As pessoas terão um respeito maior contigo quando verem em ti uma dedicação verdadeira para com Deus, quando olharem para você e perceberem: ali vai um homem de Deus, ali vai alguém diferente, ali vai uma mulher diferente, ali vai uma pessoa diferente, alguém que tem princípios. Não pense que você que é pai, e que seus filhos, só por ver você fazer alguma coisa certa, ou ver você servindo a Deus, vão ser netos de Deus. Deus não tem neto, amado, Deus só tem filho. Não, pastor, eu vou ser certinho, porque eu sendo certinho, bonitinho, diante de Deus, os meus filhos também serão filhos de Deus. Não, Deus não tem netos, Deus tem filhos. Você que é pai vai ensinar o seu filho a andar no caminho do Senhor, e o Senhor vai tratar com ele, de uma forma ou de outra Deus vai tratar com ele. Às vezes quando Deus estiver tratando com seus filhos, vai doer em você, como doeu em Samuel, como doeu em Eli, como doeu em Saul, porque Deus tratou com eles. Deus faz isso, e fez isso com os filhos de Jacó. Tratou Rubem, tratou José, abandonou Rubem e amou José, porque ele respondeu a Deus. Ele respondeu a Deus verdadeiramente.
Deus também tratou com os filhos de Eli, tratou com os filhos de Samuel, fez também com os filhos de Saul, ao ponto que nenhum dos filhos de Saul subiu ao trono. Não atrapalhe os planos de Deus. Deixe Deus agir na sua vida. Perdemos a unção, perdemos a vida de Deus, porque o nosso coração é mau. Perdemos o propósito de Deus para a nossa vida, porque o nosso coração é mau. Deus sonda os nossos corações. E muitos perdem a unção, o chamado, por causa do coração. Deus levanta depois de ti um homem segundo o coração de Deus. Foi isso que ele fez com Saul. Levantou Davi após ele, porque era um homem segundo o coração de Deus. Você vai falar para mim, pastor, mas Davi foi um homem sanguinário, Davi foi um homem maldoso, Davi foi um homem adúltero, foi um homem promíscuo, foi tudo isso, realmente. Mas Davi tinha uma qualidade, que deu a ele o status de ser conhecido um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que é? Ele procurava sempre se consertar com Deus o mais rápido possível. Ele sabia que ele errava, e quando ele errava ele falava: Senhor, eu pequei, diante do Senhor eu quero colocar a minha vida. Ele procurava o mais rápido possível consertar-se com o Senhor. E quando ele atrasou, o único momento da vida dele que ele atrasou para se consertar com Deus, Deus detonou com ele. Não demore para se consertar com Deus. Não demore para procurar o propósito de Deus para a sua vida. Davi procurava o mais rápido possível alinhar o seu coração com o coração de Deus. Quando saímos do propósito, é impossível gerarmos unção. Quando saímos do propósito, é impossível gerarmos a unção de Deus em nós. Agora, com que nós estamos preocupados? Com os homens ou com Deus? O que te preocupa hoje? O que preocupa a sua vida? O que as pessoas pensam de você? Ou o que Deus sabe que realmente você é? O que tem preocupado você? Quando entra no nosso coração o que não agrada a Deus, nossa vida perde tudo. Quando entra no nosso coração aquilo que não agrada a Deus, a nossa vida perde o prumo, ela perde o alvo, ela perde o rumo. Porque quem alinha a sua vida com a unção de Deus, ele vai ser um homem segundo o coração de Deus. Até porque quem alinha a sua vida é a unção de Deus, é o Espírito Santo de Deus que vai alinhar a sua vida com o propósito dele. A maturidade de alguém, ela se mede, amado, pelo tempo que dura o bico. Quem disse isso para nós uma vez foi o apóstolo Amar. A maturidade de alguém, ela se mede pelo tempo que dura o bico. Se o cara ficar emburrado muito tempo com qualquer coisa, você pode saber que ele é muito maduro. Entende? Quando você percebe isso em você, e começa a analisar a sua vida, você vai perceber que você precisa caminhar diante do Senhor. Se você fica emburrado por muito tempo, aí nós vamos ver a maturidade que você tem. A unção vai embora, você perde. Você pode até ser o melhor, a melhor pessoa, as melhores coisas, você faz tudo de melhor, mas se o seu coração está longe de Deus, você está perdendo tudo que acha que você está ganhando. Porque o que importa é ter o seu coração alinhado com Deus. Amado, não dá mais tempo para você ficar correndo atrás de coisas de imaturidade, porque o que importa é agradar a Deus. À medida que você calar a boca e passar pelo dano, e passar pelas provas, passar pelas humilhações, Deus irá te retribuir com a unção que vem dEle. Então cala a boca, sofra o dano, se arrependa, se humilhe, e Deus vai te encher da unção e da vida que vem dEle. Busque a Deus sem perder o propósito dEle para a sua vida. Às vezes nós queremos discutir com Deus, queremos brigar com Deus. Todos nós temos área na nossa vida que precisamos da luz de Deus, e às vezes nós queremos brigar com Deus, discutir com Deus, empurrar com Deus. Tem gente que empurra com Deus. Não, Deus não me deu, então agora eu também não quero saber de Deus. Deus não tem que te dar nada. Ele já deu Jesus para você, te deu vida eterna em Cristo. Você quer o que mais? Sabe por que Deus nos dá alguma coisa ainda mais? Porque Ele nos ama, porque a misericórdia dEle é infinita, e a Bíblia diz que ela se renova todas as manhãs. Por isso que Deus nos dá. Todos nós precisamos da luz de Deus, precisamos ter um estilo de vida, em permanecer liberto, em permanecer sem erros, em permanecer curado, para poder ministrar e ser ministrado por Deus. Enquanto vivermos aqui, há situações na nossa vida que precisaremos ser ministrados por Deus, cheios da graça de Deus, cheios da unção de Deus, para viver. Porque vamos ter aflição, vamos ter dificuldade, vamos ter problemas. Temos que confessar os nossos pecados, temos que buscar a direção de Deus,
para sermos limpos, nos tornarmos livres. Não podemos ser presos. Se vivemos debaixo da cobertura do sangue de Jesus, não podemos ser presos. Há uma área grande de prisão que existe em nosso meio. Sabe qual é? Os relacionamentos. É uma área que prende a vida das pessoas. Como temos dificuldades de nos relacionar bem com pessoas. Como temos dificuldade de nos relacionar. Pessoas feridas, pessoas amarguradas, com relacionamentos arranhados, conturbados, presos em calabouços espirituais, arranhado, conturbado com o marido, com a esposa, com o filho, com a filha, com problemas conjugais, familiares, problemas nos empregos, com o irmão de igreja, com líderes, com pastores, e aí vai, problemas em relacionamento verdadeiro. Nós precisamos de ter uma comunhão sadia. Agora, para isso, temos que ser libertos dos nossos relacionamentos errados, porque senão Deus vai passar de nós aquilo que Ele tinha para nós, porque senão Deus vai passar para outro aquele que Ele queria nos dar. Por quê? Porque não estamos respondendo a Deus. A prática diária, nossa vida de libertação, podemos dizer isso, todos os dias, e muitas vezes a gente não conserta as coisas, e queremos continuar sem consertar, sem acertar com Deus, sem acertar com as pessoas, e achamos que isso vai durar muito tempo, achamos que essa máscara, ela vai durar para o resto da vida, mas não vai durar, porque uma hora, mais cedo ou mais tarde, Deus vai tratar com você. Sabe por quê? Porque o amor dele é infinito, Ele te ama, Ele quer tratar com você, Ele quer trabalhar na sua vida, Ele quer moldar o teu coração. Ah, pastor, então o que eu faço? Onde eu procuro? O que eu faço? Caia nos braços do Pai, amado. Procure o Senhor, abra o seu coração para Ele, abra a sua vida para Ele. Precisamos nos desarmar dos nossos relacionamentos conturbados, procurar viver bem com as pessoas e principalmente com Deus. Encontramos muita dificuldade e ralamos muito, sabe por quê? Porque ainda está muita carne em nós. Ah, pastor, mas eu quero viver segundo o Espírito Santo, até alguém pisar no seu calo, porque a hora que alguém pisar, pastor, agora eu desci da cruz. Não desce da cruz, fica lá é o lugar de você ficar, lá, na cruz. Muitos hoje não querem falar de cruz, não querem falar da cruz de Jesus, por quê? Porque cruz é abrir mão de muitas coisas. Jesus mesmo falou, olha, toma a tua cruz, vem me seguir. O Evangelho hoje, ninguém quer falar de cruz, ninguém quer falar de responsabilidade, ninguém quer falar de caráter, ninguém quer falar de posição, porque todo mundo quer falar o seguinte: não, vem porque Deus vai te dar isso, vem porque Deus vai te dar aquilo, você vai ser próximo, você vai abrir isso, você agora que era um microempresário vai virar um mega empresário, você quer, não, todo mundo quer falar isso. Quem está agradando as pessoas? Deus não tem compromisso de agradar você não, amado. Deus tem compromisso de curar a sua vida, transformar você, te libertar, te dar vida e vida em abundância, mas nele, e não no que você acha que tem que ser. E às vezes nós queremos implicar com Deus. Não, Deus tem que me dar. Não é assim. Não é esse o propósito do Evangelho. O Evangelho veio para transformar a sua vida. Cristo morreu para te dar vida em abundância, mas é nele. É nele. Agora, por que está errado? Porque não me conserto com Deus, porque não ando segundo o propósito de Deus. Também achamos, muitas das vezes nós achamos o seguinte: não, só eu que estou certo, eu estou certo, as pessoas estão erradas, só eu que tenho a razão, só eu que tenho a posição certa. Não é por aí, não é assim. Deus colocou dentro de nós algo bom, que é o Espírito Santo, que é o amor dele, e Ele não quer bloquear na sua vida a mão dele, mas para que Ele não bloqueie a mão dele na sua vida, você tem que acabar com a imaturidade que há em você. O diabo quer roubar as bênçãos de Deus para você, mas você não pode deixar isso. Você precisa aprender. A primeira coisa, para você ter um relacionamento bom com pessoas, a primeira coisa que você precisa aprender é não falar de pessoas. A primeira coisa que você precisa aprender é não fale das pessoas. Aí se alguém se confessar para mim, mas o que eu faço? Não fale, seja discreto, não fale com ninguém, guarde a vida da pessoa, ore e feche o bico. Não fala, não fale de pessoas, não viva com inveja de pessoas. Deus quer te tirar de prisões em relacionamentos. Então a primeira coisa, não fale de pessoas. Pastor, mas estão falando mal de mim.
estão me caluniando em todos os lugares. Sofro o dano, fica calado. Quem tem maior maturidade deve sofrer o dano em tudo. Pastor, então eu quero confessar para o senhor, eu não sou tão maduro assim. Então Deus vai te fazer igualzinho nós fazemos com banana. Deus vai te enrolar num jornal espiritual para você amadurecer o mais rápido possível, porque Deus quer te usar. Você tem que amadurecer, irmão. Você tem que acordar para a vida. Nem que Deus te enrole dentro de um jornal, para aquilo esquentar e te dar uma pressão, e você que achava que era verde, vai amadurecer o mais rápido possível, mas tem que amadurecer. Ele quer te usar, então amadurece logo, irmão. Amadurece logo, acorda logo. Deus precisa de você mais maduro ainda. Ser um homem de Deus, ser um homem de verdade, é entender o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida. Cumprir esse propósito, entender e cumprir. Porque muitos entendem, mas não querem cumprir. Volta para Rubem. Ele entendia que ele era o primogênito e ele seria abençoado por Jacó. Mas quando ele teve a primeira oportunidade, ele profanou o leito do seu pai. Ele entendeu, mas ele não cumpriu. Ele entendeu, mas ele não cumpriu. Entender é o primeiro propósito, cumprir é o segundo. É você dar sequência ao propósito de Deus, cumprir a vontade de Deus na sua vida. Agora, quando entendemos e cumprimos o propósito de Deus, nos tornamos homens e mulheres de verdade. Temos que nos tornar aquilo que desejamos ser, ou melhor, você se torna aquilo que Deus deseja que você seja. Deus deseja que você seja diferente, um homem diferente, uma mulher diferente. Então, ande, caminhe para esse propósito, caminhe para esse propósito, para atingir esse objetivo, caminhe para isso, alcance isso, mas para isso você tem que abrir o seu coração e deixar Deus ministrar em você. Não adianta você ficar emburrado, não adianta você ficar nervoso, grilado com as coisas. Um exemplo disso, para que você torne um homem cheio da graça, abre a tua Bíblia lá em Lucas, capítulo 18. Lucas 18. Amém? Versículo 9. Lucas 18, versículo 9 diz o seguinte: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou uma parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque eu sou como os outros, não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O que Jesus está falando aqui? Aquele publicano entendeu a graça. Aquele publicano entendeu o propósito da graça. Você não é justificado por você. Por mais que você faça todas as coisas certas, todas as coisas completamente perfeitas, você não poderá ser justificado nunca por você. Um homem nunca poderá justificar outro homem, e nem a si mesmo. Nunca poderemos ser justificados diante de Deus por nós mesmos. Jesus é que fez isso por nós. Ele nos justificou. A graça dele foi dada a nós. Temos que ser coparticipantes com essa graça. Às vezes nós não entendemos porque a graça é tão graça. Aí uns irmãos, um ou outro, como Paulo disse em Romanos, ele quer pecar. Então se a graça é boa, pastor, então vamos pecar todos os dias, fazer todas as coisas erradas, depois nós chegamos a Deus e pedimos perdão. É graça? Não é assim que funciona. Aí você vai voltar lá atrás, no começo da palavra. O seu coração é que vai determinar essas coisas. Se você está fazendo dessa maneira, é porque você não tem Cristo. Porque essa mesma graça constrange você do pecado. Essa mesma graça que te dá a liberdade, ela te constrange do pecado, porque nela está o Espírito Santo de Deus.
Ela que te transforma, porque nela está o Espírito Santo de Deus. Para termos uma posição, ou tomarmos, ou nos tornarmos aquilo que Deus deseja de nós, a primeira coisa que temos que ter é uma aliança. Sem uma aliança, não há como nos achegarmos diante do Senhor. Sem uma aliança verdadeira, nós não vamos poder ter comunhão real com Deus. A aliança me fortalece, ela me faz diferente. Uma aliança me torna íntimo, me torna participante, me torna incluso na graça de Deus. E é essa aliança que nos consolida, através do quê? Do sangue de Jesus. Uma nova aliança no sangue de Jesus. Por isso a importância da ceia. Já que não está com a Bíblia aberta, abre 1 Coríntios, que nós vamos ler depois no final. Toca mais um pouquinho, porque eu estou encerrando. Vou até 00:10, 00:12 no máximo. Amém. 4 falou amém, fica comigo. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios capítulo 11. Amém? Versículo 23. Antes do versículo 23, versículo 17. Paulo está falando de quê? Está falando da ceia. Está falando para uma igreja para um povo meio complicado, que era o povo de Coríntios. Entretanto, nisso que lhes dizer que não os elogio, pois as reuniões que vocês fazem, mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Até certo ponto, eu creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que não sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Olha o que Paulo está falando aqui no comecinho. Falou, olha, quando vocês se reúnem como igreja, há divergência entre vocês. Mas essa divergência é até boa. Porque nessa divergência vai saber aqueles que são aprovados e aqueles que não são. Aqueles que realmente são do Senhor e aqueles que não são. Quando vocês se reúnem, e há no meio de vocês, alguns que praticam coisas erradas e outros que praticam coisas certas diante do Senhor, isso é até bom. Porque vai apontar para vocês, traduzir em miúdos, o joio e o trigo. Vai ver uma diferença clara agora. E olha o que ele vai continuar falando. Versículo 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come da sua própria ceia, sem esperar pelos outros, e assim quando um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus, e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Te elogiarei? Por isso? Certamente que não. Olha o que Paulo está falando. Olha, quando vocês estão se reunindo aqui, e lá naquela reunião, naquela igreja era assim, a ceia antigamente, era um momento de confraternização total, e ali havia grandes banquetes, e aí eles ficavam o seguinte, de jejum o dia todo, para na hora da ceia comer. Mas na hora que chegava na ceia, eles achavam que a comida do mundo ia acabar. Aí todo mundo ia voando na comida, e comendo, e se fartando, e bebendo. Uns bebiam tanto e ficavam bêbados, embriagados. Outros comiam de passar mal. Aí Paulo falou, olha, na casa de vocês tem comida não? Vocês têm que vir para a casa de Deus para comer? Vocês têm que ter decência na casa de Deus. E aí ele continua, e ele fala, será que eu vou elogiar vocês? Não, não posso elogiar. Aí o versículo 23, que é a chave. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Olha o que Paulo está falando. Paulo foi o único apóstolo que não andou com Jesus, mas foi o único que recebeu coisas do Senhor, qual os outros não receberam. E ele disse, Paulo estava naquela ceia final, quando Jesus ceiou com os seus discípulos, Paulo estava presente? Não, todos eles receberam a ceia do Pai, de Jesus, não receberam? Mas Paulo não. Então por que ele está falando aqui que ele recebeu? Ele recebeu algo diferente de Deus. Ele disse, porque eu recebi do Senhor, eu entreguei para vocês aquilo que eu recebi do Senhor. Ele recebeu algo de Deus. E aí vamos voltar naquele primeiro propósito, você só passa aquilo que você tem. Você não passa o que você não tem, você só passa aquilo que você tem. E Paulo disse, eu recebi muito de Deus, e eu quero trazer a revelação do que é a ceia do Senhor para vocês. Da maneira que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei. Da mesma forma que eu recebi de Deus, hoje eu vou passar a vocês. Aqui ele diz,
E ele fala: na noite em que foi traído, tomou o pão, e esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês, fazei isso em memória de mim. E da mesma forma, depois de ter ceado, tomou o cálice e disse: esse é o cálice, é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma o pão e beba o cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para si condenação própria. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Entende o que Paulo falou aqui, amado? Paulo disse para ele: olha, quando Jesus pegou, ele entregou o pão e disse: esse é o pão que é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Depois ele comeu o pão e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Paulo estava instituindo aqui para eles o seguinte: existia uma aliança, mas agora essa aliança foi renovada no sangue de Jesus. E essa nova aliança, a base dela, total, é o sangue de Jesus. Esse sangue é a base total da graça da nova aliança. E quando você toma desse sangue, come desse pão e toma desse sangue, sabe o que acontece com você? Você começa a ter participante da ceia do Senhor e daquilo que o Senhor tem. E aí ele continua e diz o seguinte: agora aquele que toma indignamente, o que é tomar indignamente? Que não discerne o que está tomando, não presta atenção no que está fazendo, está tomando juízo para si mesmo. Porque a Bíblia tanto ela é vida como ela é também morte. A Bíblia diz que ela é espada de dois gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, Hebreus 4:12, juntos e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. E esse mesmo propósito está nas nossas vidas, segundo o sangue de Jesus. Esse sangue em nós nos transforma, mas esse mesmo sangue vai condenar aqueles que não entregaram a sua vida para Ele. A ceia é muito séria, porque ela implica em nossa posição com Ele, porque implica em uma aliança. A aliança me torna íntimo, me torna participante, me torna incluso na graça de Deus. É essa aliança que consolida a nossa vida através do sangue, uma nova aliança no sangue de Jesus. Por isso a importância dessa ceia, saber discernir a ceia, saber discernir a vida de Deus em mim, o propósito dele em mim. Saber discernir essa ceia é entender a importância da aliança, amado, da aliança que Deus constituiu para você. Por isso quando Paulo fala que ele recebeu do Senhor, ele recebeu o quê? Recebeu essa aliança. E ele fala: eu era o pior dos pecadores, e por causa dessa aliança eu me tornei hoje apóstolo. Por causa dessa aliança hoje eu sou uma nova criatura. Olha para a sua vida, amado. Quando Deus começa a transformar a sua vida, você pode olhar para trás e ver quem você era. É por causa dessa aliança que você é transformado hoje. É por causa dessa aliança que você tem que aprender a viver em transformação contínua. É porque essa aliança que foi aplicada na sua vida, ela não veio para trazer um momento, ela veio para te implicar na eternidade. Ela é uma aliança eterna, ela é uma aliança verdadeira. Por isso que quando Deus rejeitou Rubem e trouxe José, Ele trouxe debaixo da aliança. E era uma aliança antiga, mas uma aliança debaixo da obediência. Agora Cristo hoje favorece a você uma aliança debaixo da graça e do amor dele derramado na cruz do Calvário por você. Você pode aplaudir o Senhor, amado? Paulo fala isso e não deixa dúvida, sabe por quê? Porque ele sabia o que ele tinha passado, o intermédio de Cristo por ele. Amada, a ceia é muito mais do que um pãozinho e um copinho de suco. Saber discernir isso é fundamental. Hoje você tem que entender o seu chamado. Entender o seu chamado. Mas eu entendi meu chamado, pastor, e agora? Aquele que toma a ceia indignamente é que se torna réu do corpo. Que corpo? Este corpo. Não é réu do corpo de Cristo, é deste corpo. Você está tomando juízo para você. Isso é, o que é réu? É ser culpado. Culpado de quê? De pecar contra o corpo, contra o sangue. Analisar a sua vida é sair de quê? Das prisões. Analisar a sua vida é buscar a fidelidade com Deus em tudo.
Analisar a sua vida é procurar conserto nos seus relacionamentos. Analisar a sua vida é procurar ser um homem segundo o coração de Deus. Analisar a sua vida é buscar viver segundo a graça de Deus e não segundo as suas justificativas próprias, porque Cristo te justificou já. Isso é analisar uma aliança. Por isso é importante analisar a sua vida para participar da ceia. Porém, para ser membro do corpo de Cristo, vai muito além do que ser membro da igreja. Quando você é membro do corpo, é muito além do que você ser membro da igreja. Membro da igreja é você ter o seu nome enrolado no papel e ser colocado ali dentro da secretaria. Membro do corpo é quando você confessa para todos que você aceitou Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Você se torna integrante do corpo. Isso é ser membro do corpo. É ser membro do corpo de Cristo. É ser membro da igreja, verdadeiramente, da igreja de Cristo, não da igreja instituição. Hoje eu quero te convidar a ser membro real do corpo. Quero te convidar a se acertar com Jesus, pois Ele quer te usar. Pessoas precisam ser alcançadas através da sua vida, através de você. Quero te convidar a fazer uma aliança real com Jesus, se acertar com Ele, acertar o seu relacionamento, sair das prisões. Hoje eu quero ceiar como corpo e não como membro da igreja. Eu quero ceiar no amor de Jesus derramado por nós. Quero que você entenda que para ser participante da ceia, você deve ser participante primeiro do corpo. Isso implica em entregar a sua vida de verdade a Jesus. Se fez isso, se você já fez isso, amém, ótimo. É hora de você avaliar a sua aliança. Agora, se você ainda não fez isso, por que ainda não fez? Por que não entregou sua vida para Jesus ainda? Será que não é hora de você fazer isso? Não existe nenhum tipo de doutrina bíblica que impeça uma pessoa de ceiar diante do Senhor. A ceia é feita para o corpo. Às vezes nós, por causa de uma ritualidade muito antiga, às vezes nós nos prendemos em algumas coisas, nos prendemos em doutrinas, em dogmas, e esses dogmas têm que ser quebrados, esses paradigmas têm que ser quebrados, porque a nossa vida depende de Jesus, e somos um corpo. Vou te dar um exemplo sobre isso. Algum tempo atrás, eu já até dei esse testemunho aqui, eu fui visitar um dos irmãos da igreja, e quando eu cheguei lá, na verdade era para visitar o pai dele. Ele me levou até o pai dele, e ele estava lá deitado, e ele tinha dado um AVC, e ele não estava falando, né? Só um lado do corpo que funcionava, e eu cheguei perto dele, e a gente conversou, é ótimo, né? Porque ele não falava, né? Só eu que falava, mas ele entendia tudo. E eu falei para ele, conversei ali com o filho, ele estava junto, estava na cama, orei com ele, levei o óleo, ungi ele, e o Espírito Santo levou o meu coração de levá-lo a confessar Jesus, se ele queria entregar a vida para Jesus, naquele leito. E eu perguntei para ele, se ele conhecia Jesus, se ele sabia quem era, e ele não tinha jeito de me responder, e eu, arrumei um jeito de nós nos comunicarmos. Segurei na mão dele e falei para ele: aquilo que o senhor aceitar e entender, o senhor aperta a minha mão. Aquilo que o senhor não entender, o senhor solta a minha mão, que eu vou explicar para o senhor. E comecei a falar para ele sobre o que era Jesus, e levei ele a entender. E depois perguntei para ele: o senhor quer aceitar Jesus? E ele apertou minha mão. Eu disse para ele: o senhor entende quem é Jesus para o senhor? Sabe que ele veio para morrer no seu lugar, para te dar vida e vida e abundância, mesmo nesse leito, mesmo após essa morte, essa vida, o senhor pode ter uma vida após a morte. O senhor crê nisso? Ele apertou minha mão. Eu disse para ele: o senhor quer entregar essa vida que o senhor tem aqui hoje para Jesus, e reconhecer Ele como o único suficiente Salvador da sua vida? Ele apertou minha mão. E ele começou a chorar, e eu comecei a orar com ele, entreguei a vida dele a Jesus, ungi ele, e saí. A hora que eu cheguei até a porta, o Espírito Santo disse para mim o seguinte: por que você não completou a obra?
Eu disse: como não completei a obra? Ele entregou a vida para o Senhor. Ele me disse o seguinte: por que você o não batizou? E eu comecei a discutir com o Espírito Santo. Você sempre perde, mas a gente tenta. E eu peguei e disse para ele: como eu não batizei? Como é que o senhor quer? Não tem piscina aqui? Não tem piscina, não tem tanque. Como é que eu vou entrar com um homem dentro d'água? Não tem jeito. Ele disse para mim: aqui não tem água. Eu disse: tem. Voltei para trás. Cheguei: olha, quero ter outra conversa com o senhor. O senhor quer batizar? O homem começou a entrar em águas e chorar. E o filho dele falou que esse era o sonho dele. E eu chorava mais do que ele. E eu disse para ele: então eu vou batizar o senhor. Aí falei para o rapaz: me traz água, uma jarra de água bem grande. Traz também toalha. Botei toalha debaixo da cama, enrolei ele com a toalha para ele não molhar muito. Orei com ele, levei ele a confessar Jesus novamente, apertando a minha mão. E quando encerrou, disse: diante do Senhor, como sacerdote, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batizei. Quando eu saí dali, o Espírito Santo me disse o seguinte: sai dessa capa de religiosidade, porque eu te dei liberdade. Em mim você é livre. Sabe o que é isso, irmão? É não estar preso em paradigmas. A Bíblia é muito clara que nós somos corpo de Cristo, e só é corpo aquele que aceita Ele. Mas isso não anula o que Jesus me disse também: ide por todo mundo, pregar o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma responsabilidade dada a nós, que todo aquele que aceitar Jesus, ele deve batizar. Batizar. Para confirmar, para ter a certeza de dizer: olha, eu realmente aceitei Jesus, e quero dizer isso publicamente. Então, aceitar a Cristo implica em me batizar e entrar diante do Senhor. Hoje, o que Deus coloca no meu coração, Ele me deu uma nova experiência a respeito de ceia, porque a ceia é para o corpo, a ceia é para todo o corpo, não é para é para todo o corpo. Todo aquele que aceitar Jesus. Mas por muito tempo, às vezes nós nos prendemos em alguma coisa. Por exemplo, às vezes nós achamos que para ceiar, você tem que: eu estou em pecado, pastor, eu não posso ceiar. É o momento de você ceiar. Peça perdão para o Senhor, porque é o momento de você ter uma aliança renovada com Ele. É o momento de você ter uma vida transformada. Peça perdão, entre dentro da graça de Deus, porque essa graça abrangiu a sua vida e falou para você: vem diante de mim e pede perdão, que eu estendo a minha mão para você. É essa graça que te dá essa liberdade de chegar diante dele e falar: Senhor, eu estou em pecado, eu estou errado, eu confesso diante do Senhor, me arrependo, mas quero ceiar, ter uma aliança com o Senhor. É para isso. E às vezes nós ficamos presos, não queremos, porque achamos que não podemos. Você pode, porque o sangue te cobre. Em nome de Jesus. Amém?